acompanha o canal da MTV Intercâmbio, seja muito bem-vindo! E hoje, sem mais delongas, nós vamos conhecer mais um motorista de sucesso, mais um motorista milionário. Ele é, o Erle, ou Erle Sobreira, de 45 anos. Ele que é natural da Boca do Acre, no Amazonas, atualmente mora em Rondonópolis, Mato Grosso. E ele foi aprovado, gente, em menos de um mês. Especificamente 18 dias. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele fez o agenciamento em 24 de maio, fez a entrevista ontem, ó, 11 de junho, e foi aprovadíssimo para a vaga da Lituânia. Conta pra gente, Werly, como que tá esse coração? Achou que ia ser tão rápido assim? Tá a mil, né? Porque eu achei que fosse demorar mais, né? A gente não consegue se preparar ali o suficiente, né? Ainda mais sendo rápido assim. A MTV Intercâmbios te surpreendeu? Com certeza. Daqui a pouco, ó, ele vai contar tudo pra gente. Não sai daí, viu? Você, motorista de carreta ou não, conhece alguém? Envie esse vídeo agora para ele. Pode ser o primeiro passo para uma completa transformação de vida, viu? Eu sou Vanessa Rezende, jornalista da MTV Intercâmbios, uma agência com mais de 30 anos de história que vai ajudar você a realizar o seu sonho. Hoje é dia 12 de junho, ó, Dia dos Namorados. Agora são 16 horas e 9 minutos e nós vamos saber tudo dele. Você que tem curiosidade, não sai daí que ele vai contar como foi a entrevista, o passo a passo do agenciamento, como que ele conquistou essa aprovação tão rápida. Seja muito bem-vindo, Erly. Tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem. Hoje, diretamente de Rondonópolis, Mato Grosso, tá frio aí, tá calor. Eu acho que tá calorzinho, viu? Aqui em São Paulo tá um frio, ó. Tô toda agasalhada aqui. Tá, aqui tá a temperatura amena, né? Não tá muito quente, mas também o frio passou longe. Ah, olha, que beleza, viu? Eu não gosto do frio, viu? Tô sofrendo aqui. Vou pro Mato Grosso. Aqui é quente. Conta pra gente então, Erle. Começa falando um pouquinho da sua história. Nasceu lá na Boca do Acre, no Amazonas. Conta como foi a infância. Foi uma infância fácil, uma infância difícil? Tem irmãos? Conta pra gente um pouquinho, resumidamente, da sua história e como nasceu o sonho, né? De trabalhar aí no segmento do transporte, de ser caminhoneiro. Eu nasci no. Eu fui criado, na verdade, no Rio Branco, em Rio Branco do Acre, né? Uhum. E a minha vida lá, assim, é como de muitos brasileiros, né? Não é fácil. Morei no interior por algum tempo. Deu uma mesclada aí de interior e cidade, né? Então, comecei a trabalhar muito cedo, né? E Com o as quê? oportunidades... trabalhava na roça, depois trabalhava em construção civil, aí a gente vai se profissionalizando, né? Trabalhei com posto de gasolina. Aí passei para o ramo do transporte, né? Empresas de transporte. Aí foi quando a gente se aperfeiçoou e hoje já são mais de 10 anos já de profissão. Desde 2010 aí na estrada. Exato. Mas antes de chegar na estrada, conta pra gente como que foi a infância, tem irmãos, como pai e mãe, trabalhava com o quê? Conta um pouquinho da sua história. E como nasceu o sonho, né? Tem alguém da família que te inspirou? Então, isso aqui foi uma coisa um pouco improvisada, né? Nós somos em quatro irmãos, dois homens e duas mulheres. Minha mãe era funcionária pública, o meu pai fazia trabalhos autônomos. E E eu saí de casa cedo em busca dos sonhos, né? De ter uma vida diferente, até porque quem cresce no sítio, na roça, Uhum. tem essa vontade de vir para a cidade, né? Com quantos anos você saiu de casa? Eu saí com 16. 16 anos. Aí já fui morar sozinho, trabalhar por conta, Olha, estudar e conseguir.
não precisar voltar mais para casa dos pais. Olha. Apesar de sempre ser bem-vindo na casa dos meus pais. Hoje eu não tenho minha mãe mais, é Uhum, somente o meu pai. uhum. Mora no Acre, né? E a gente está uns 3 anos sem se ver, que vem a trabalho e aí dificulta, né, para você voltar para visitar. E por que tão novo tomou essa decisão? Como que foi a reação da família ali quando você chegou e falou, ó, tô indo embora? Então, é que, na verdade, antigamente os pais não tinham muito aquela questão de querer que os filhos estudassem, né? Uhum. Eles preferiam que tivesse junto ali na lida, no trabalho pesado mesmo. Então, isso foi um dos motivos que me incentivou a sair de casa, foi querer dar continuidade nos meus estudos e para fugir um pouco do serviço braçal pesado, né? Que era só eu praticamente que trabalhava. Então, isso aí foi minando ali aquela minha vontade de permanecer naquele lugar. Sim. Aí, 16 anos, foi para onde? Arrumou um emprego? Como que foi essa sua virada aí? Então, eu fui para a cidade e tinha um primo meu que já morava na cidade e praticamente poucos dias ele conseguiu um trabalho para mim de ajudante em obras de construção civil, né? Uhum. E daí eu trabalhei e aí entrei numa outra empresa de fabricação de pré-moldados, essas coisas, e aí fui crescendo. Passei para posto de combustível, E não parou de estudar, continua nos estudos? continuei nos estudos. Continuei, Legal. terminei o ensino médio. Não fiz assim, não ingressei na carreira, faculdade, essas coisas, mas o ensino médio a gente tem. Sim. E aí foi com 16 anos, foi crescendo, e aí como que surgiu o sonho de ser motorista de caminhão? Então, foi interessante. Eu trabalhava numa distribuidora de alimentos, mercadorias em geral, né? E eu trabalhava na época entrei como separador de mercadorias, depois passei para conferente, e aí eu optei pela a vaga de ajudante de motorista. E foi nessa de ajudante de motorista, por estar sempre viajando com outros motoristas, que foi criando aquele interesse, né? E aí o meu chefe perguntou para mim se eu não tinha interesse de pegar um caminhão. E aí eu Legal. falei para ele que tinha, né? E aí ele pediu que eu adicionasse a categoria da minha habilitação e que ele me daria um caminhão. E assim fez, né? Quando eu adicionei, Olha, que entreguei para ele a habilitação, ele já me entregou um caminhão e daí para cá foi só vitórias. olha. Isso em 2010. 2010. Olha, bebeu diesel, hein? É, literalmente. Que legal. Então você foi acompanhando ali, sendo auxiliar e foi nascendo esse amor, essa aptidão. Exatamente. Você cria interesse pelo fato de você estar constantemente naquilo, né? E uma forma de crescer também, né? Que você estava como auxiliar, né? Ia ser um motorista. Exatamente. Coisas que eu agradeço a essa empresa, empresas que dão oportunidade de você crescer, né, profissionalmente. É muito bom isso. Legal. Conta pra gente como foi a sensação quando você subiu no caminhão pela primeira vez como motorista e dirigiu aí. Como que foi essa primeira viagem? Lembra até hoje? Ah, eu lembro, sim. Eu lembro que as primeiras viagens eu fiz na cidade mesmo, né? E você fica empolgado, principalmente quando você vê um amigo das antigas que Você percebe estava que em qual você está cidade mesmo nessa época? Já estava em em Rio Mato Branco, no Grosso? Acre. Ah, Não, eu estava em Rio Branco, no Acre. uhum. E aí os amigos começam a ver que você está crescendo profissionalmente, né? E em seguida já me passaram um caminhão novo, né? Inclusive fui até alvo de críticas, né? Pelo fato de tão novo na profissão já merecer um veículo novo, que geralmente ele é por padrões, né? De acordo com o tempo de empresa. Uhum. E eu peguei o caminhão, honrei com a minha responsabilidade, com o meu profissionalismo e graças a Deus até hoje estou aqui. Nunca me envolvi em acidentes de Legal, trânsito, graças a Deus. legal. E só tenho a agradecer. E como foi a primeira experiência aí, dirigindo um caminhão? Conta pra gente.
Então, a gente fica apreensivo. É impossível não ficar apreensivo, né? Até porque você não tem aquela experiência de tempos, né? Mas gradativamente você vai aperfeiçoando, né? Eu sempre falo, nunca devemos perder o medo, né? Porque é o medo que mantém a gente seguro, né? Uhum. Eu acho que o excesso de confiança é um dos maiores causadores de acidente, algum tipo de coisa, né? Assim. Mas eu sempre tentei ser o mais profissional possível. Não é à toa que seu chefe teve essa confiança, né? Te deu esse toque, você correu atrás. Exatamente, exatamente. Legal. E aí ficou quanto tempo lá? Essa empresa eu fiquei 4 anos nela. E aí eu mudei eu fui para outro segmento aí mudei dela. Mas é uma empresa muito boa. Legal. Aí depois foi para onde? Conta pra gente. Aí eu recebi um convite de um amigo para vir para o Mato Grosso trabalhar, né? E eu sou assim, tipo, não sou aquela pessoa de meio termo, de ficar pensando, ah, não sei, será que vai dar certo? Não. Você sabe se vai dar Decidido. certo, você tem que ir para você ver. Eu sempre falo, se não der certo, você tem para onde voltar, né? Mas o importante é que você foi, tentou, e Arriscou. geralmente quando você é uma pessoa decidida, você faz dar certo. E aí foi, trabalhou como motorista de caminhão mesmo? Isso, entrei na empresa trabalhando de motorista de caminhão. E era por período, porque era terraplanagem e só trabalha no verão, né, devido às chuvas. Uhum. E no inverno, quando era para eu voltar para minha cidade, eu recebi uma proposta de uma outra empresa daqui do Mato Grosso mesmo. Então eu já fui para ela e já fiquei, trabalhei mais um tempo e continuei no ramo. Legal. Atualmente está trabalhando? Como tá? Eu estou trabalhando numa empresa, pelo andar do processo aqui, eu já estou providenciando o desligamento, né, Sim, para não correr risco de ficar preso por algum importuno de contrato, né? sim. Conta pra gente, Wesley, um pouquinho da sua experiência. Você fez mais cursos? Você estava meio falando de uma área específica aí que você estava a carga, né? Fala pra gente dessa sua experiência, cursos. Então, eu fiz curso profissionalizante de volante de direção, né? Curso de direção defensiva. Atualmente, eu estou no ramo do combustível, né? E precisa de cursos específicos, Uhum. trabalho em altura, manuseio de produtos perigosos, né? Mas já trabalhei também com outros segmentos, tipo container, câmara fria, prancha, o grão mesmo, né? Cargas, produtos de grãos, insumos agrícolas, que é adubo, essas coisas, vários tipos de segmentos, né? Olha. Já conheceu esse Brasilzão? Conta pra gente os estados. O Brasil, sim, já rodei bastante o Brasil, já alguns países daqui em volta do Brasil, né? Mercosul ali? Mas alguns não a trabalho, né? Mas a Uhum. trabalho mesmo, países bem vizinhos mesmo, tipo Peru, Bolívia, mas Uhum. para os outros países foram apenas a passeio mesmo. Legal, legal. E conta pra gente como está a situação hoje dos caminhoneiros no Brasil. Questão de segurança, de frete, as estradas, locais ali para parar, para tomar um banho, para fazer refeição, para dormir. Como que está a situação hoje? Conta pra gente, na sua opinião. Isso aí sempre foi problema aqui no Brasil, né? Eu acredito que a classe do motorista caminhoneiro ela é muito desvalorizada, apesar de ser o motorista quem praticamente carrega o país nas costas em relação a abastecimentos, né? A gente percebe pelas algumas paralisações que tiveram aí, né? A escassez de alimentos, de insumo, de tudo, Para, né? né? Então, Para o realmente país. para. Então, assim, eu acho que deveria ser mais valorizado, né? Não está Sempre sendo eu falo, valorizado hoje em dia? não, não, porque o que que acontece? Se há um aumento, tipo, do combustível, é o motorista que recebe vamos dizer, o castigo, né?
Nunca é o frete baixa, aí a gente tem que andar mais, tem que trabalhar mais para poder conseguir um salário adequado, né? Que eu diria que não existe salário adequado aqui no Mato Grosso. Sim. Muitos, né, falam para mim, desabafam aqui que é um salário assim para sobreviver. Chegou a esse ponto, para Exatamente, sobreviver. isso. É sobrevivência mesmo, porque assim, as empresas, a gente vê, empresas começam a reclamar que a situação está difícil, mas você vê constantemente empresas comprando caminhões novos. Então, se está comprando, é porque está rendendo, está dando dinheiro, né? Tira, né? Tira dos motoristas, né? Exatamente, exatamente. Sem Trabalha falar no. muito, ganha pouco. Você já conseguiu, você sempre trabalhou por empresas ou já tentou por conta própria, autônomo ou impossível aqui no Brasil? Não, sempre foi por empresa, porque principalmente no caminhão, para quem tem um ou dois caminhões aí, a gente vê aqui tem empresas grandes de nome de renomada que estão fechando porque não estão dando conta de manter, né? Impostos altíssimos, combustível alto e, e a demanda de outras empresas mais fortes, né? Que vão ganhando ali os fretes melhores e aí vão dificultando para os pequenos. Você chegou, nesses mais de 10 anos aí de experiência, chegou a pelo menos cogitar ter o próprio caminhão ou você falou, não, sem chance, não dá? Houve sim uma época que até era bom de trabalhar, né? Eu acredito que de 2010 até 2015 ali, mais ou menos, era viável sim ter um caminhão trabalhar, mas aí o tempo foi passando, a quantidade de caminhão vai aumentando, né? Automaticamente os fretes vão caindo devido a isso. E aí já e a questão dos valores também, né? Porque para se adquirir um caminhão hoje no Brasil aqui precisa ter muito dinheiro. É verdade. E para manter depois também, né, parcelas Exatamente. altíssimas, né? É. Vai ter que Parcelas trabalhar o dia altas, todo. a manutenção é muito cara também, né? Então você tem que trabalhar com o maior cuidado para não quebrar o caminhão, porque se quebrar, talvez dois ou três fretes que você fez já vai embora. Estava me contando que nunca, né, aconteceu nenhum acidente, graças a Deus, né? Mas teve outra situação de assalto ou conhecidos. Como que você acha que está a segurança hoje aí, para os caminhoneiros? A segurança, eu diria que o próprio motorista tem que se precaver, né? Porque segurança mesmo não existe. Você está em estradas, aí se passa lugares que você não vê uma alma viva durante quilômetros, né? Então, você corre risco, o horário de trabalho da gente, a empresa, no contrato, sempre vem aquele de 7 às 11 e das 13 às 17, né? Mas todo mundo sabe que isso não existe para motorista caminhoneiro. Geralmente começa às 4 da manhã e vai até, geralmente, 10 horas da noite, que é o horário que o seguro cobre, né? E constante isso. E há pessoas que andam bem mais do que isso, às vezes até a noite toda. Então, você sozinho no meio da noite, num lugar desconhecido, você Já tá aconteceu vulnerável, né? algo com você? Não, graças a Deus Graças comigo, a Deus Deus. sempre me protegeu e eu nunca tive nenhum susto desse tipo, não. Que bom. E condições aí das estradas, Então, aqui no local Mato, de parada aí para descansar, para fazer a refeição, para tomar um banho, como que tá hoje? então, o Mato Grosso aqui, eles têm trabalhado muito em questão de pavimentação, né? As estradas estão, inclusive, tá tendo uma duplicação aqui, uma duplicação bem extensa. Mas em relação a locais para parar, geralmente é estacionamentos pagos, né? Você tem que pagar, né? Não é aquela estrutura, vamos dizer, 100% ali, mas tem segurança, né? E tem um banheiro para você tomar banho e alimento, mas é pago. Não tem nada assim do tipo São Paulo. São Paulo tem alguns pontos que tem os estacionamentos da concessionária, né? Aqui não existe isso. Questão financeira agora, né? Muitos já falaram aqui para mim que tá dando para sobreviver.
Nesses 10 anos aí de profissão, conseguiu realizar algum sonho? Comprar aí a casa própria, o carro? Como que está a questão financeira aí para os caminhoneiros? Você acha que poderia ganhar muito mais? Como que está hoje? Então, eu acho que é padrão, né? Aqui não se vê um motorista bem-sucedido, não tem como. É aquela coisa, comprou a casinha dele, comprou o carrinho e está se mantendo ali, né? Não tem aquela coisa de falar. Até uma viagem mesmo para você fazer, um fim de ano com a família, você tem que pensar bem para não correr o risco de quando voltar dessas férias você tá apertado, né? Sim. Então é sobrevivência, Tá difícil mesmo então, hein? muito difícil. E foi por esse motivo que você decidiu é, trabalhar no exterior, né? Investir nesse sonho, sempre foi um sonho. Conta pra gente de onde surgiu a ideia, a vontade de trabalhar fora. Então, na verdade, esse foi um dos fatores para me motivar mais, né? Mas o sonho é de adolescente, Ó, né? Eu até coloquei num formulário que eu preenchi a respeito de quanto tempo que você tem esse sonho, né? Eu tenho um primo que mora nos Estados Unidos, né? Há mais de 20 anos. E eu sempre pensei, eu sempre me questionei por que que eu estou aqui ainda, né? Porque a gente sabe que a vida fora do Brasil é totalmente diferente, né? Eu, particularmente, tenho mais afinidade pela Europa do que mesmo pela América do Norte, pelos olha, Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos ele é bem severo nas leis, é bem rigoroso com as uhum. coisas deles, né? Acontece de pessoas virem visitar os parentes e na hora de voltar o visto ser negado, a entrada ser negada, né? E já na Europa eu vejo que além de ser um leque maior de opções, o, o povo é bem mais receptivo, né? Sim. E aí há mais oportunidades também. Esse sonho desde a adolescência estava guardadinho aí. Você chegou a pesquisar, a tentar, a ir por conta própria, até mais novo. Teve isso ou foi só agora? Não, já teve sim, já teve, só que a gente fica meio receoso porque, principalmente hoje, muitos golpes, né, muitas pessoas desonestas, e você vê agências oferecendo, mas você não tem ali uma segurança, né? E pela MTV, o primeiro vídeo que eu assisti do Marcelo no Jornal Nacional, há muito tempo atrás, né? Então já se percebe que pelo longo caminho que ele traçou, já demonstra que é uma empresa confiável, né? Porque senão não estaria no mercado até hoje, né? Há tanto tempo, né? Há mais de 30 anos. Exatamente, exatamente. Eu acredito que eu, foi quando começou o meu sonho. O Marcelo começou a empresa dele, né? Que provavelmente teria 15 anos na época, né? Foi justamente nessa época que começou aquela vontade de abandonar isso aqui e ter uma vida diferente em países de primeiro mundo, né? Isso. Você já entrou em contato com alguma agência? Já pesquisou para ir por conta própria? Como que foi essa busca sua? Antes de conhecer a MTV? Não, então, a gente só olhava anúncios, via as propagandas, né? Principalmente hoje em dia, nas redes sociais, se vê muito isso, né? Teve um amigo meu que foi recentemente para a Espanha. Ele está, se não me engano, é em Manilva. E só que ele não foi por agência, ele foi como turista e está lá trabalhando serviços diversos, né? Porque como Uhum. ele não tem, não foi com o visto, ele não consegue fazer a documentação para motorista, enquanto não der a época certa para fazer, né? Uhum, Inclusive é um ótimo profissional ele, mas ele não optou pela agência, né? uhum.
E aí você chegou a falar com alguma agência ou não? Não, não, eu não. Não, A primeira que eu falei foi com o Marcelo mesmo, com da a MTV, MTV. justamente pela indicação do Rubem Luiz Teixeira, que é um Olha. candidato também que está aguardando. Seu amigo. É, meu amigo. Ele Aí, ele é aí do Mato Grosso também? sim, sim, ele é aqui do Mato Motorista? Grosso. Motorista, motorista. Conhece ele de trabalhar junto aí? Quanto tempo? Então, nós trabalhamos em três empresas junto aqui, na mesma empresa, né? Três empresas diferentes. Então, a gente já tem uma longa amizade, já tem uma longa Uma caminhada confiança, né? profissionalmente, confiança, exatamente. Tanto que quando ele falou para mim, vamos para a Europa, eu não pensei duas vezes. Olha. Falei, vamos. E aí foi quando ele me apresentou a MTV e dei entrada no processo e rapidão está acontecendo. Como ele te falou sobre a vaga? O que que ele falou sobre a agência? Conta pra gente. Então, a princípio, a viagem seria para a Croácia, né? Foi Uhum. a primeira turma, primeira mandada para ele foi para a Croácia, né? E aí houve uns probleminha lá e não deu certo. Aí o Marcelo direcionou para a Lituânia, né? E aí a gente percebeu que realmente foi uma ajuda de Deus, né? Para mandar para um lugar que eu acredito que seria mais agradável. O que mais te chamou a atenção na vaga? Só o fato de ir para a Europa já é algo que é indiscutível, né? Na Europa, a gente daqui, eu tenho certeza que a maioria das pessoas tem essa visão, né? De ser uma vida nova, ser diferente, ser tudo mais em conta. E eu, acompanhando o vídeo dos motoristas que já foram para lá, eu percebo que realmente é real isso. Legal. Ó, ele tá comentando. Você também pode assistir esses vídeos, viu? Ó, tá tudo aqui no nosso canal. São mais de 8.000 depoimentos para você se inspirar, para você criar coragem de realizar o seu sonho agora em 2025, viu? Fazer como o Erle. Ok. Ó. E são mais de 400 vagas esperando por você, motorista de carreta. Vou falar alguns benefícios aqui agora, ó. Uma nova empresa, 2 anos de contrato. Salário inicial, 2.400 euros. Não precisa falar inglês fluente. Passagem aérea paga pela empresa. Alojamento também lá gratuito, viu? Você vai, ó, ter o visto, vai legalmente, sem medo, sem receio. Um processo, gente, sem burocracia, fácil, prático, rápido e vai ter todo o suporte, viu? Vai chegar lá, vai ter esse alojamento, pessoas, né, de toda a equipe ali vai te receber. Então só não vai quem não quer, viu? Ô, Werley, você já tem inglês? Como tá seu inglês? Meu inglês praticamente comecei, Começou. Mas mas eu vai se tô. empenhar para ter o basicão. Exatamente, eu tô aqui horas e horas dormindo tarde para colocar Estudando. em dia, colocar em Recebeu o dia. PDF do Marcelo? Com o Recebi, vocabulário, as dicas? recebi. Foi um dos primeiros que ele mandou, foi justamente isso que é para a gente já ir tendo um contato mais constante, né? Ó, você aí que não tem inglês, não tem problema, ó. O Erly também não tem. Tá ali, ó, batalhando, estudando, já recebeu a aprovação, mas na hora que viajar vai ter pelo menos o basicão, né? Você também, ó, vai Exatamente. receber um PDF completo com todo o vocabulário que você vai usar, utilizar ali no dia a dia, viu? Diretamente, especificamente para sua profissão motorista de carreta, para estudar a qualquer hora, em qualquer lugar, na palma da mão. Marcelo vai enviar especialmente para você. Enquanto isso, você vai estudando. Quando sair a aprovação, você já tem o basicão, vai poder viajar, viu? Então, ó, pega o telefone, entra em contato com o número que está na descrição do vídeo e já vai, ó, dando o primeiro passo para realizar o seu sonho, viu? Precisa da sua atitude, que nada acontece sem atitude, né, Werner? Com certeza. Tem que dar o primeiro passo, né? É isso aí. Já está estudando, tá com o PDF aí na mão, todo dia batalhando para chegar lá. Se você tiver, quanto mais ali, né, você tiver a fluência do idioma, a sua experiência vai ser melhor. Mas com basicão dá para se virar, viu? Que muita gente, ó, foi com português assim, básico do básico.
conseguiu se virar. É bem assim. Você já Aqui eu assistiu tenho, alguns falando aqui? já. Tem uns que já estão desenrolando muito bem, né? É a questão da convivência facilita muito, né? Você está Facilita. tendo contato constantemente, Isso. é muito melhor do que você estudando ali sem uma ajuda, sem um apoio. E outra coisa, você estava falando que sempre teve esse sonho, mas nunca buscou ali, né? Viu ali as condições. Parece que é um bicho de sete cabeças, né? Não parece algo distante, Werley? Sim, eu percebi que não era tudo isso agora, depois que eu tive esse contato com o Marcelo, que ele foi passando as informações, porque até então a gente não buscava justamente por isso, por achar que era muito difícil questão de documentação e questão de valores, né? Ou a Isso. questão financeira, você imagina que é muito caro, mas aí quando ele passou o valor para mim, eu pensei, caramba, não é tudo isso que eu pensava, nem de longe é o que eu pensava, né? Que eu O tive, investimento, tá valendo a pena? com certeza, valendo muito a pena. E eu acredito que vai valer muito mais quando estiver lá, 18 dias aprovado, Werley. 18 dias. 18 dias. Você achava que seria tão rápido, tão fácil, sem burocracia? Não é esse bicho de sete cabeças? Então, mesmo eu vendo o empenho do Marcelo, da agência, né? Eu imaginei que fosse ali uns dois meses e pouco para providenciar tudo, né? Tanto que eu fui pego de surpresa na entrevista, né? Inclusive, esse meu amigo, ele fez a entrevista de madrugada, 3 horas Olha. da manhã, devido à diferença do fuso horário, né? E eu estava aguardando ser acordado na madrugada para fazer essa entrevista. Mas eu acredito que foi 8 horas da manhã aqui, né? E a moça me ligou e aí perguntou se a gente podia se comunicar em inglês. Eu falei para ela que o meu inglês não era tão bom, e aí ela optou pelo português. E o Olha, então, interessante, peraí, você fez a entrevista em português. em português, Olha, mas inclusive espera, calma, calma aí. A gente vai falar na parte 2, tá? ok. Eu tô igual apresentador, bem na hora mais crucial, a gente vai para os comerciais. Tô brincando. A gente vai para parte 2. O Erly volta aqui e vai contar tudo pra gente. Você não sai daí, viu? Ó, agora é a hora, viu? Já já então parte 2 com o Erly, viu? Até mais, Erly. Tchau, tchau.